dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada às pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui com o 10º episódio do podcast da Lama Luz e hoje eu tô querendo fazer uma coisa um pouco mais poética. Eu não sei se todo mundo que me ouve tem acesso ao meu Insta, se vai lá, se dentro do meu Insta conseguiram achar uma publicação que eu divulgo essa poesia. A poesia que inclusive dá um nome ao nosso podcast, né, que é da Lama Luz, que é uma poesia que eu escrevi no ano passado e que fala bastante do meu processo e do processo de muita gente que eu já acompanhei, que eu já troquei de uma forma mais profissional, de uma forma mais pessoal e tal. E eu tenho mandado esse texto para algumas pessoas e muitas delas dizem que se sentiram muito representadas em muitas coisas que eu escrevi. E é interessante eu falo representadas porque coincidentemente mais mulheres se identificaram com o texto. Isso é uma coisa que eu posso até refletir depois sobre isso, né? A minha masculinidade, a maneira como eu vivo meus sentimentos e talvez um tipo de expressão que talvez os homens não se identifiquem tanto, mas isso é papo pra depois. Mas é por esse motivo, eu sinto que muitas pessoas já se identificaram com esse texto e aí eu tô querendo trazer ele pra cá, pra poder escutar, para poder ser afetado por ele e trocar com vocês um pouco de tantas coisas que ele me remete. E é isso, e eu vou contar com a participação do meu querido Marcelo, que sempre está comigo aqui no podcast, e ele vai estar declamando essa poesia para vocês e depois eu volto para continuar batendo esse papo. Mas, como sempre, eu vou começando até antes da poesia, o nosso alerta de gatilho, né, de sempre. Porque nessa poesia, quando eu a fiz, eu realmente estava com a intenção de trazer uma mensagem esperançosa, mas como já diz o próprio título, né, é da lama à luz. E são 12 estrofes, das 12, 8 são bem difíceis, falando muito da lama, e as últimas termina com essa mensagem esperançosa, trazendo a possibilidade de a gente encontrar a luz. Então o arte de gatilho já vem de agora, porque o que a gente vai estar trabalhando aqui nesse podcast pode mexer muito com você que está me escutando, em feridas, memórias, lembranças, dores, coisas que você já mexeu muito ou coisas que você não mexeu tanto, e tá aqui me escutando pode acabar tocando nesses lugares, e é importante você ter um cuidado consigo mesmo, ou mesmo, né? Que você possa de alguma forma estar atento ou atenta a tudo que está se passando com você, para você ter um processo de autocuidado e ver como é que você tá, ver como é que você fica, ver se você precisar parar um pouco, escutar depois, enfim. O podcast está aqui compartilhado e você pode acessar a qualquer momento, então você pode acessar depois. Então escuta, faz aquele equilíbrio que eu sempre reforço aqui, que é encontrar o equilíbrio entre a necessidade urgente de falarmos sobre o abuso, mas também a importância desse cuidado ser feito de maneira realmente atenta ao que está se passando com você. Então é isso. Da lama à luz. Onde estão a tua voz e o teu olhar, se logo de saída, ainda em tenra idade, algo te obrigou a se afastar da verdade, calando a tua possibilidade de falar? Onde estão os teus lindos momentos de criança, quando vivias num estado de completa inocência, se no acidente da tua vida não teve cinto de segurança que te livrasse do impacto de seres arremessada com violência, rasurando aqueles registros felizes numa intangível lembrança, restando alguém fria, semi-morta, quase que em estado de dormência. Como conseguir se abrir, falar, não se isolar tanto, se em ti passou a pulsar tamanha culpa e vergonha, aprisionando tua autoestima numa tristeza medonha, que te convencia a se fechar todos os dias e em todo o canto? Como conseguir confiar se as pessoas mais próximas, aqueles que eram os mais seus, aqueles que eram os mais
nós, não puderam minimamente proporcionar o que era preciso para você poder se amar. Onde estão os teus limites? Onde está a tua escolha? Onde estão o teu sim e o teu não? Quando não tivesse sequer a opção de escolher quase nada, de proteger teu coração. Como conseguir não permanecer calado? Como se expressar sem sentir medo? Se o manto pesado que te cobriu de solidão foi costurado ponto a ponto, com precisão, por uma linha cortante que transformou em segredo o que deveria ter permanecido para ti como sagrado. Como não sentir pesar o presente momento, se quando você não tinha nenhum discernimento, não te foi perguntado se davas o consentimento para revestir o teu peito com um espesso cimento? Como continuar escrevendo os capítulos da tua vida, se dentro de ti ainda existe uma ferida dilacerante, que tortuosamente te fixa sempre no mesmo instante, trazendo uma angústia quase que constante, te parecendo que desse sofrimento eterno não existe saída. Mas atualmente, com convicção, posso te contar que ao decidir olhar para todas essas experiências, torna-se muito possível para ti sair desse lugar, podendo viver uma vida para além das incongruências. Não posso te garantir que será fácil, rápido e indolor, pois lidar com toda essa lama pode doer profundamente. Porém, se encontras um ambiente que te seja acolhedor, é muito possível esse reencontro consigo novamente. Reencontro vivo e potente, que continua reescrevendo as tuas histórias, mostrando-te tantas coisas que podes viver nos momentos presentes, mostrando que não precisas ficar refém das tuas desbotadas memórias, revelando e saltando a tua voz para expressar tudo aquilo que sentes. O que aconteceu nesse passado faz parte de quem você tem sido, mas saiba que isso não te define totalmente, te resume ou te reduz. Ao poder olhar para ti mesma, o silêncio não precisa ser mantido, te permitindo, para além das sombras, reconheceres também a tua luz. Guilherme Assunção. Essa foi a poesia que eu escrevi. E quando eu leio essa poesia, é um sentimento tão ambíguo para mim atualmente, porque eu senti e vivi cada coisinha dessa que tá escrita aqui. Muitas dessas coisas que eu escrevi, eu também consigo identificar em muitos clientes que eu já atendi. Então não é somente uma experiência minha, mas é uma experiência que também toca na experiência de tantas outras pessoas que eu já escutei. Mas falando pessoalmente de mim, essa poesia, ela me remete a um lugar muito, mas muito difícil. Um lugar um pouco depois daquilo que eu falei no 7º episódio, né? Quando falo do meu desconstruindo o meu muro do silêncio. Depois daqueles momentos ali onde aconteceu a situação, onde eu não lembrava muito bem, mas já sentia muito peso de tantas coisas e tal. Mas depois que eu me lembrei mesmo, muitas disso que está escrito aqui, é como se eu conseguisse nomear tantas coisas que eu não conseguia, né? E só para não ficar somente no âmbito pessoal, um desafio muito grande para quem passa por abuso sexual é justamente isso. É a gente, de alguma forma, ainda em tenra idade, né, como fala a poesia, é a gente passar por uma experiência que a gente não consegue dar conta dela. Nenhuma criança consegue dar conta disso, porque não faz sentido, sabe? Eu tenho um filho, né? Tenho uma filha de 6 anos e eu vejo pra ela como é estranho imaginar, e lógico, ela tá tendo interação com outras crianças, já tá se machucando um pouquinho com o que um amiguinho faz, uma amiguinha faz e tal, mas como é estranho pra ela imaginar que alguém pode fazer algo que seja muito ruim pra ela, sabe? Então, isso é uma coisa que não faz sentido muito pra criança. E se você parar pra pensar, né?
dentro do ambiente que as pesquisas mais mostram, né, dentro do ambiente intrafamiliar, aí é que não faz sentido mesmo, pessoal. Imagina, como eu falo aqui, né, onde é que está a tua voz, né, onde estão a tua voz e o teu olhar, né, se bem pequenininho muitas vezes você já foi obrigado a calar, né, e aí imagina como é para uma criança ter alguém, muitas vezes que deveria ser alguém de confiança, ter alguém que poderia ser alguém de proteção, e de vez em quando até é, mas que essa pessoa também faz algo que aprisiona, que silencia, que viola, que machuca. Então, assim, quando a criança passa muitas vezes por isso, ela não consegue dar conta e muitas vezes ela não sabe nem nomear de fato o que é que aconteceu com ela. Por isso que é tão desestruturador e por isso que tantas crianças têm que se afastar daquela situação, né? Então, mas por mais que a criança ela se afaste, se por acaso ela não teve um espaço onde ela pôde cuidar daquilo de maneira realmente acolhedora, de uma maneira que pudesse ajudar ela, que possa até ajudar ela a elaborar tudo aquilo, muitas vezes a criança não é porque ela de alguma forma tenta se dissociar para sobreviver que ela deixa de sentir, né? Esse impacto, né? Quando eu falo aqui que não, na vida não teve cinto de segurança que te livrasse do impacto de ser desarremessada com violência. Então, muitas vezes é isso. O impacto é tão grande que tem pessoas que muitas vezes, tal como eu, deletou da cabeça, né? Por não conseguir lidar, mas sentiu todas as consequências dessa violência, né? E muitas vezes é tão difícil não entrar em contato com isso que está presente o tempo todo. Imagina tantos casos que são por pessoas muito próximas. Então imagina que a criança passa por algo que ela tem uma dor muito grande e algo fica muito ativado dentro dela, mas ela não pode falar, ela não pode sair do silêncio dela, mas ela convive com várias situações que mexem com ela nesse lugar. Inclusive os abusos podem acontecer não de maneira episódica, mas várias vezes, né? Então imagina como essa criança tem que de alguma forma se dissociar para sobreviver. E quando chega na idade adulta, muitas dessas pessoas se distanciaram tanto do sentimento que parecem não terem muita vida, não terem muita alegria. Como eu falei, né? Restando alguém fria, semi-morta, quase que em estado de dormência. Tem algumas pessoas que chegam muito assim. E eu entendo bastante o porquê que algumas pessoas tiveram que ir para esse lugar e não sentirem nada. É fogo porque você de alguma forma se dissocia do seu coração e do seu sentir para não sentir tantas dores, mas você acaba se dissociando também da sua possibilidade de sentir alegrias, prazer, felicidade mesmo, paz, entusiasmo. Então muitas vezes não dá para você reprimir somente uma parte. Muitas pessoas acabam reprimindo toda a sua capacidade de sentir para não lidar com a dor. E aí outras coisas também acabam sendo diminuídas. E isso é algo que, com o passar do tempo, né, a dimensão do tempo que eu sempre falo, isso pode realmente gerar um esvaziamento afetivo, um embotamento emocional tão grande que a pessoa pode realmente parecer estar no estado de dormência, né? E enfim, esse episódio tá bem diferente. Tô sentindo. Tô aqui falando com vocês, fico um pouco emotivo porque o que eu tô falando é isso, lembra muito dessa época que eu vivi tudo isso, mas é ambíguo porque hoje em dia eu não tenho mais sentido tanto isso. É interessante, assim, quando eu escuto cada palavra, cada sentimento, como eu falo aqui, culpa, tristeza, vergonha, medo, quando eu falo sobre isso é quando eu disse, caramba, eu já senti muito isso. E eu lembro muito quando eu senti isso e achei que eu nunca deixaria de sentir aquilo. E quando eu olho para hoje em dia, eu digo, caraca, eu não sou mais aprisionado por aquilo tudo que eu vivi. Eu digo, caramba, como valeu a pena, sabe? Como valeu a pena todo o tempo, trabalho, terapia, tudo isso que eu tive que fazer, outros cursos de autoconhecimento que eu fiz, para poder olhar para essa história agora e ver como uma grande cicatriz. Eu lembro de cada coisa dessa, mas não dói mais como já doeu, sabe? Então é interessante ver isso e me sentir afetado emocionalmente, mas ao mesmo tempo sem abrir um lugar de dores muito grande dentro de mim, sabe?
Enfim, mas eu fui muito essa criança que fiquei fechada todos os dias em todo canto, com culpas, medos, vergonhas, tristezas, um sentimento de sujeira, de não ser merecedor, de ser feliz, não ser merecedor de me aproximar das pessoas, desde muito criança. E acabava que eu era uma criança muito solitária porque eu não conseguia confiar em ninguém, né? Aqui na poesia falam, né, como conseguir confiar se as pessoas mais próximas, aqueles que eram os mais seus, aqueles que eram os mais nós, né? Então muitas vezes a violência vem daquelas pessoas que a gente realmente não esperava. E se por acaso a gente não esperava, esse é um ponto bem forte assim que tem a ver com confiança, sabe, pessoal? Muitas vezes uma pessoa adulta, ela se culpa muito lá da vivência da criança por ela não ter percebido a violência, ter antecipado a violência antes dela chegar. Só que muitas vezes a pessoa adulta não entende, como eu já falei nesse próprio episódio, que não faz sentido uma criança desconfiar das pessoas próximas. Não faz sentido para ela. Não de cara. Se a gente tiver um processo de educação sexual com a criança, aí daqui a pouco a criança vai aprendendo que, eita, aquela velha história, não confie em estranhos. É dizer, olha, a violência pode estar perto da gente também, das pessoas próximas e tal. Logicamente, com cuidado, respeitando linguagem, tempo, idade, enfim. Mas, a princípio, não faz sentido uma criança desconfiar das pessoas que ela confia, das pessoas que são próximas, que cuidam dela de alguma forma. Então, muitas vezes uma pessoa adulta, ela se julga por ter confiado, por não ter desconfiado, por não ter percebido, por ter demorado a acreditar e tal. Então é como se isso gerasse uma falta de confiança em si própria. É como se uma pessoa fica na dúvida se ela consegue ter um discernimento do que é que pode realmente ameaçar e colocar em risco a vida dela. Então é tão difícil não saber de onde vem esse perigo que muitas vezes a pessoa tenta talvez se isolar o máximo possível para não deixar ninguém chegar muito próximo da intimidade, desse lugar da pessoa se vulnerabilizar com medo de ser violentado novamente, sabe? Então a questão da confiança é algo muito, mas muito forte. O que eu tô falando nesse episódio, o pessoal tá dando um grande passeio sobre vários temas que ele evoca, sabe? Eu vou usar uma metáfora que eu uso quando os clientes vêm pro primeiro atendimento. Muitas vezes um cliente vem pro primeiro atendimento e ele quer falar de tudo da vida dele, né? Pra gente poder ter uma ideia geralzona sobre quem é o cliente. Só que muitas coisas são faladas de maneira muito superficiais, logicamente, né? E eu brinco com alguns clientes falando assim, eu sempre acho que o cliente tá me apresentando a área de trabalho do computador dele, com várias pastas, e eu sei, eu tenho a pasta da mãe, do pai, relacionamento, saúde, filho, trabalho, enfim, abuso, violências, outras coisas do tipo. Mas no entretenimento é como se fosse somente uma janela. Se eu der 2 cliques ali, tem coisa pra caramba pra falar ali ainda. Então aqui tá sendo mais ou menos isso. Cada estrofe dessa que eu tô passando é como se fosse uma grande janela de computador, onde quando a gente dá 2 cliques tem tanta coisa pra falar disso, mas essa não vai ser a proposta, não é de hoje, né? Mas é só pra realmente trocar mesmo sobre tantos pontinhos que tem aqui. Uma outra questão que é muito significativa, que tem bem na próxima estrofe, é onde estão os teus limites, né? Onde está a tua escolha? Onde estão o teu sim e o teu não? Quando não tivesse sequer a opção de escolher quase nada, de proteger teu coração. Essa questão dos limites é algo muito, mas muito, muito significativo. Porque uma pessoa adulta, abusada sexualmente na infância ou adolescência, ela muitas vezes teve o limite mais fundamental da vida dela violado, que é o limite do corpo dela, né? O limite é como se muitas vezes uma pessoa que foi abusada, ela perde um pouco essa referência de onde termina ela e onde começa o outro. Imagina, pessoal, um abuso a longo prazo, né? Imagina uma criança que percebeu já que aquilo é errado, mas que ela se sente sem capacidade, sem saída, sem recursos para conseguir sair daquela situação. Então imagina uma criança que dia após dia passa por algo onde ela não queria, mas ainda assim ela se sente obrigada a conviver.
É como se de alguma forma essa criança ela perdesse um pouco a noção de, eita, até que ponto eu posso dizer o que eu quero, eu posso dizer o que eu sinto, o meu sim, o meu não. Então algo passa por cima de mim e é como se eu não tivesse a capacidade de poder delimitar onde eu termino, onde o outro pode me acessar ou não. Então, isso é um ponto que a gente poderia falar muito aqui. Sugiro o trabalho novamente da Ediane Ribeiro. Ela tem um trabalho muito legal com limites e traumas, assim, que não fala só de abuso. Mas esse é um ponto muito interessante. Interessante, inclusive, num ponto que é só mais uma janela. Se a gente parar para pensar, inclusive na questão da sexualidade, né? Quais são os limites do meu desejo, do meu consentimento, da minha entrega, da minha intimidade, da minha confiança também. Então essa parte aqui é bem complexa, mas é importante a gente entender, pessoal. Eu acho que, tentando clarear um pouco do porquê que eu tô fazendo esse episódio, eu quero passar por esses pontos todos porque eu quero dizer pra você que me escuta que não tem nada de errado, entre aspas, em você sentir várias coisas desse tipo ou até outras que eu não abordo na poesia. Só uma poesia, né, pessoal? Então, assim, você enquanto pessoa adulta, você pode sentir muitas coisas que pra você é contraditório, pra você não tem motivo pra existir, pra você não ter, assim, você pode julgar muito que não tem por que acontecer isso. E, como já falei, né, toca inclusive no próximo estrofe, como existe uma solidão nas pessoas adultas que passaram por isso, porque a gente não fala sobre isso abertamente. Então muitas vezes você sente uma série de dificuldades onde você acha que só você passa por isso, porque você não tem uma referência que diga, eu também, você sente isso tudo, eu também. Então a poesia de alguma forma é como trouxesse uma série de sentimentos que podem parecer contraditórios, e eu acho que a mensagem que diz assim, olha, para quem passou por essa experiência, muitas vezes é comum sentir isso. Não é que você é louco ou louca, é totalmente desequilibrado, que não tem saída, que não tem solução. Não. Muitas vezes é um desdobramento meio que condicionado pelo trauma. Então, isso não tem nenhum problema você sentir o que você sente. E tem, né? Tem muitos problemas. Mas o que eu tô dizendo é isso. Não é que você seja anormal, que você seja doente porque você sente tantas coisas que eu descrevo aqui. Eu passei por tudo isso e foi cuidando que eu consegui, de fato, não ser mais refém disso. Então, mas é isso, né? Quando na próxima estrofe eu falo sobre a solidão, né? Como conseguir não permanecer calado, como se expressar sem sentir medo, se o manto pesado que te cobriu de solidão foi costurado ponto a ponto com precisão. Esse manto pesado de solidão acho que foi uma das coisas que mais pesou pra mim. Eu falei isso no 7º episódio, né? Porque, inclusive, de alguma forma, eu não me senti mais com possibilidade de poder conversar com minha própria família sobre qualquer coisa que eu sentia. Que era tanto medo, tanta vergonha, tanto julgamento, que quando eu tinha qualquer outro sofrimento, sei lá, eu poderia brigar com alguém na rua. Mas eu não me sentia disponível para chegar em casa e falar sobre isso, porque eu já tinha um interdito ali que dizia, você não pode revelar seus sentimentos para essas pessoas porque você sempre tá errado, você tá sujo, você não merece cuidado, acolhimento. Como uma pessoa, eu me lembro quando eu comecei a recuperar em terapia, logicamente quando eu era criança essa palavra não existia no meu repertório, mas quando eu comecei a recuperar essa terapia, eu sim experimentei muito como é que a pergunta era, como é que um ser tão vil merece algum tipo de coisa boa, sabe? O sentimento era de realmente não merecer nada de bom. Então não poderia falar sobre isso, né? Quando eu coloco na poesia, né, que o manto pesado foi costurado ponto a ponto por uma linha cortante que transformou em segredo o que deveria ter permanecido como sagrado. Essa questão entre sagrado e segredo pra mim é bem forte, assim. Olha o pigarro aqui. É bem forte porque, como eu falei no episódio, né, foi alguém que estava ali muito próximo de mim e de alguma forma tinha essa referência de intimidade com família e tal. Então, algo que eu entendi, eu vi um discurso social de sagrado e também achava que era sagrado, mas se transformou num grande segredo. Um segredo que eu carreguei durante muito tempo, lembrando ou não, eu carreguei durante muito tempo com muito sofrimento. Como não sentir pesar o presente momento, se quando você não tinha nenhum discernimento, não te foi perguntado se davas o consentimento
para revestir o teu peito com espesso cimento. Essa ideia aqui eu já abordei um pouco, né? Mas que fala desse discernimento que a criança não tem. Onde não tem discernimento não pode ter consentimento. E eu quis deixar isso muito explícito porque eu sei que faz parte de um sentimento que muitas pessoas adultas têm, que é: caramba, será que por que eu deixei? Por que eu não falei? Por que eu não gritei? Por que eu não corri? Por que é que eu fui quando ele ou ela me chamava? Quando eu já sabia talvez o que ia acontecer? Como são tantas perguntas que o adulto, por ter se distanciado muito daquela da vivência, do sentir daquela criança, esse adulto não consegue entender tanta coisa que ele viveu enquanto criança, e ele não entende. Ele, que eu digo adulto ou adulta, a gente não entende como é que a nossa criança experimentou, significou tudo aquilo, e como tudo aquilo pareceu muito absurdo. Como a criança, tem uma autora que fala isso, é como se fosse um processo de enfeitiçamento, assim, como a criança fica paralisada num sentimento de que aquilo não tem como escapar, e ela muitas vezes não consegue se mobilizar. Algumas pessoas adultas sentem isso. Tem pessoas que passaram situações de trauma na infância que, quando elas revivem algum tipo de situação abusiva, elas congelam e elas não sabem o que fazer. Por mais que ela seja uma pessoa adulta com todo o discernimento, que poderia reagir batendo, gritando, correndo, chamando alguém, que ela sabe que por lei isso é crime e tal, mas ainda assim isso toca no lugar dela, que a única resposta que ela consegue dar é congelar. E a pessoa continua se julgando ainda mais. Tá vendo que eu não sirvo, tá vendo que eu não presto, tá vendo que eu não sei o que fazer, tá vendo que eu sou um idiota e tal. E a pessoa não vê que aquela criança que não tinha discernimento para consentir nada, ela ainda continua morando, sabe, dentro da gente. E que essa criança com todos esses pesos, ela muitas vezes rouba a gente desse momento presente. Porque a pergunta é essa: como não sentir pesar o presente momento, né? Então muitas vezes podem ter coisas muito legais acontecendo aqui no meu momento presente, e eu muitas vezes não consigo curtir. Por quê? Porque constantemente eu sou sequestrado, usar a expressão que a Ediane usa falando lá dos processos neurofisiológicos, sequestrado pela minha amígdala. Não vou explicar aqui, que eu nem tenho tanta propriedade para explicar ainda, mas ela fala que muitas vezes uma pessoa, ela quando tem algum certo tipo de situação, ela é sequestrada para um lugar que não é mais racional, que não é mais organizado, é um lugar puramente instintivo, de sobrevivência, de alerta, de luta, fuga, congelamento e tal, e que a pessoa se pergunta assim: mas você não pensou direito o que você podia fazer? Não, e a pessoa não consegue pensar. A pessoa não consegue ter um senso de agenciamento com o que está acontecendo no momento presente. Por quê? Porque ela está lá, muitas vezes com essa criança que não teve discernimento, que não pôde dar o consentimento e que teve o seu peito revestido com um espesso cimento. Esse espesso cimento, eu me remeto muito à minha experiência e à experiência que eu acho que muitos homens passaram, sabe? Aqui me parece que esse verso aqui toca muito, não é que as mulheres não possam sentir isso, mas a sensação que eu tenho é que os homens, fala um pouco do que eu falei no começo desse episódio, né? Muitas vezes os homens, eles passaram por experiências muito pesadas também, mas parece que, como socialmente falando, né, o machismo não deixa com que os homens expressem seus sentimentos, então parece que uma resposta muito comum, eu ia dizer natural, mas não é natural, é condicionada socialmente pela estrutura do machismo, mas uma resposta muito comum é você botar camadas e camadas e camadas e camadas de cimento em volta do peito, simbolicamente falando, para não sentir nada, sabe? E esse homem leva a vida como se nada tivesse acontecido, mas lá dentro a ferida dói, lá dentro a ferida tá sangrando, lá dentro esse homem sente muita coisa. Lembra daquela música de Gonzaguinha, né? Eu acho que é uma música muito legal, né? Que fala que um homem também chora, né? Tem um contexto lá específico, mas lembrei da música agora. Como continuar escrevendo os capítulos da tua vida se dentro de ti ainda existe uma ferida dilacerante que tortuosamente te fixa sempre no mesmo instante? Isso é tão pesado, pessoal. Isso é tão forte. Eu, quando escrevi um texto,
na internet, no Insta. Primeiro publiquei no meu blog, depois eu levei para o Insta. Se chama Minha Vida Sem Sol. E esse Minha Vida Sem Sol é um pouco inspirado no filme que eu já falei aqui nos episódios, né, que é O Jogo Perigoso, porque se fala um pouco dessa metáfora de deixar o sol voltar a brilhar. Mas quando eu falo da minha vida sem sol, eu falo de um espaço onde eu sentia muitos sofrimentos e não conseguia muitas vezes acreditar que existia vida para além daquele sofrimento. Eu uso uma expressão que é como se o filme da minha vida tivesse sido pausado numa cena muito ruim e eu não soubesse como voltar a apertar o play para sentir que alguma coisa andava, fluía, parecia que tudo estava estagnado, parado. Então é como se eu não conseguisse sentir que eu podia continuar de fato escrevendo os capítulos da minha vida, porque é como se meu livro parasse ali e eu não conseguisse sair dali, trazendo essa angústia quase que constante e parecendo que daquele sofrimento eterno não existia saída. Era muito difícil. Eu mostrei essa poesia para uma cliente que ela sofre muito pela questão do abuso e ela ficou um pouco admirada porque eu compartilhei com ela que também foi abusada sexualmente e ela, no meio do sofrimento dela, ela não conseguia entender como é que uma pessoa que sofreu muito o que ela sofreu poderia de alguma forma ficar bem depois. E eu falei pra ela que tinha passado pelo abuso, só que eu não tinha mostrado a poesia pra ela. E eu até confirmei com ela essa sensação depois. Eu perguntei a ela assim: eu acho que depois de um tempo você começou a achar que minha situação tinha sido mais leve do que a sua, né? E logicamente eu sempre faço um adendo de que é muito difícil alguém avaliar o que é mais leve e o que é mais pesado, porque depende muito de como cada um significou. Eu sempre costumo dizer que sofrimento não se mensura. Então, mas dentro da dinâmica dela, onde ela sofria muito, ela se sentiu identificada ao saber que eu também tinha sofrido algo daquilo, mas como eu estava bem, ela dizia: caramba, alguém que sentiu o que eu senti não pode estar bem. Se ele está bem, é porque provavelmente ele não sentiu as coisas como eu senti. Esse foi o raciocínio dela. E eu confirmei isso com ela. E aí, depois de um tempo, eu mandei a poesia para ela. Quando ela escutou a poesia, quando ela leu a primeira vez, ela ficou assim muito chocada, posso dizer assim, porque ela sentia que a poesia descrevia muitas coisas que ela vivia. E pra ela deu um certo bug na cabeça dela, porque antes ela dizia assim: não, como ele não viveu o que eu vivi, por isso que ele tá bem. Mas quando ela foi se sentindo reconhecida no texto, ela falou: caramba, então ele já passou por isso dessa forma. Então, caramba, então ele sabe o que eu vivi. Então ele passou por onde eu passo. E ele ainda assim tá bem, então é como se aquilo desse uma ideia de uma esperança, e é como se ela conseguisse compreender mais empaticamente, até legitimar um pouco mais o meu percurso, porque ela se sentiu muito descrita em profundos sofrimentos dela, sabe? Então, eu achava que nessa época não tinha saída, mas ainda assim acreditei mesmo quando parecia nada não ter lugar para onde ir. Eu resolvi continuar vivo para ver o que ia acontecer e pude me cuidar, enfim. E as coisas foram melhorando gradativamente, né? Que aí vai falando um pouco, né, no final das últimas estrofes da poesia, né? Quando eu falo que com convicção eu posso te contar que é possível sair desse lugar, né? Mas sair desse lugar, pessoal, é uma coisa tão difícil a princípio. Porque, vamos lá, pensem comigo, eu tô falando de pessoas adultas que foram abusadas sexualmente. Essas pessoas, muitas delas, não conseguiram fazer isso tão bem, mas muitas delas conseguiram se afastar muito daquele sofrimento e encontrar um lugar de relativa segurança sem tocar nesse ponto. Porém, as consequências continuam lá acontecendo e a pessoa não consegue ficar bem totalmente. E quando ela tá nesse lugar, tudo que ela mais quer, por mais que ela não entre em contato, é encontrar uma forma de apagar aquela memória da cabeça dela. É apagar que aquelas experiências aconteceu, é fazer de conta que nada disso aconteceu e poder somente viver o presente e o futuro dela sem ficar preso no passado. Então, o que eu sinto é que toda pessoa que foi abusada sexualmente na infância e adolescência, o que ela mais quer é só conseguir ficar em paz com esse passado e poder viver a vida dela, sem ser condicionado pelo trauma. Porém, o que é difícil é que muitas vezes, para você sair desse lugar de maneira verdadeira, você primeiro tem que habitar esse lugar.
Então, isso é que é muito difícil, porque é difícil você conseguir, porque muitas vezes quando você tenta sair de um lugar sem habitar, sem passar por ele, é como se você quisesse meio que passar por cima da dor. E eu não sei de outras dores todas, mas a dor do abuso eu sinto que a gente muitas vezes tem que passar por dentro da dor, podendo integrar, podendo ressignificar, podendo liberar a energia, somaticamente falando, a energia que está presa naquela experiência. Então, tentar passar por cima da experiência é muitas vezes fazer o que a pessoa já fez, tentou fazer ao longo da vida toda. É como se realmente curar o abuso, curar entre aspas, se desse da forma tentando esquecer, você já deveria estar curada, porque você fez isso a vida toda. E ainda assim essa dor tá aí. E aí muitas vezes você se cansa achando que você já tentou fugir muito e não conseguiu, e você começa a achar que não tem solução, que nunca você vai conseguir escapar desse sentimento de fantasma que persegue, que pega você em qualquer esquina, sabe? E aí a redefinição é no sentido de dizer assim, olha, tentar fugir, isso sempre alcança. Mas olhar para isso de maneira deliberada e não somente quando aparece um gatilho, não somente quando você se sente atravessada por alguma coisa que transborda dentro de você e tal. Olhar para isso num ambiente seguro, deliberadamente, tentando com cuidado entender que experiências são essas, as emoções e tal. Muitas vezes é muito possível sair desse lugar, mas, paradoxalmente, para eu sair desse lugar, primeiro eu tenho que reconhecer que é nele que eu tô. Porque senão pode ser somente mais uma estratégia de defesa, de fuga, de repressão, que daqui a pouco a gente lida com isso de novo, sabe? Mas, falar isso, eu não quero dizer que é fácil. Tanto que eu falo, né, que eu não posso garantir que vai ser fácil, rápido, nem indolor. Pois, de fato, lidar com toda essa lama pode doer muito. E é importante que a gente saiba que a dor não é porque alguma coisa está dando errado. A dor vai fazer parte desse processo. Teve um dia, eu passei muito tempo, né, como psicólogo, acaba que eu tô tentando mudar uma vida um pouco sedentária, de ficar muito tempo sentado, né? E faz um tempo parei fazer exercício e tal, e aí eu fui fazer exercício no ano de 2015, eu acho. Não, 2016. Fui voltar a fazer exercício físico e tal. Só que eu tava todo entravado e dei um jeito na clavícula e tal. E aí foi interessante porque quando o fisioterapeuta ele foi fazer uma avaliação de como é que tava a minha musculatura, ele viu que tava tudo preso, tudo enrijecido. E ele falou, foi por isso que lesionou, Guilherme, tudo enrijecido, como não tá com flexibilidade, quando você vai fazer algum tipo de experiência de impacto, em vez da musculatura deslizar para acompanhar o movimento, ela tá rígida, ela lesiona, né? E aí ele começou a fazer um trabalho comigo, e parte do trabalho dele era ficar meio que esticando a parte do meu braço, fazendo um processo meio mecânico mesmo, de ir flexibilizando o que estava enrijecido. E doía pra caramba, pô, doía muito. Eu falava, caramba, tá doendo demais, tá doendo demais. Ele falou, Guilherme, desculpa, mas eu não vou ter como fazer isso daqui sem dor. Tá tudo preso, pra tirar também vai ter que doer. Pra isso voltar a ser fluido, para isso voltar a ter uma mecânica que permita seus movimentos mais livres, vai ter que doer para soltar. Quando ele falou isso, eu falei, caraca, é isso. É isso a terapia, é isso com o processo de lidar com abuso, é reconhecer que as dores, elas estão guardadas há muito tempo, e muitas vezes para conseguir sarjar essa ferida que está inflamada, muitas vezes não é simples, não é indolor, muitas vezes dói. Mas é uma dor que, se for cuidada da maneira mais apropriada, é uma dor que tende a diminuir cada vez mais, porque é uma dor que está simbolicamente limpando aquela ferida, e não uma dor que você não quer olhar para ela e que de vez em quando você magoa e dói, sempre dói, sempre dói. Então é um lugar de... A gente, enquanto terapeuta, eu acho que quem é terapeuta sabe disso, a ideia da gente, enquanto tá com o cliente, não é de fazer com que o cliente saia bem da sessão, né? Que ele saia feliz da sessão. Muitas vezes o cliente tem que passar por dores. E não é romantizando isso de que a gente tem que botar pra lascar no cliente, pro cliente sentir dor, porque isso é que é bom. Não. Dá pra ser cuidadoso e a gente não ter que fazer o cliente passar por mais dores do que ele precisa. Então, é encontrar esse equilíbrio, saber que o processo vai ser doloroso porque tá sendo inerente a ele, mas ao mesmo tempo ser tão cuidadoso e poder lidar, a Ediane fala muito sobre isso, poder lidar de maneira muito cuidadosa com isso, para que não se tenha que ter dores além do que é necessário para que a cura aconteça, sabe? Então, quando a gente lida com essa lama toda, esse reencontro consigo mesmo pode acontecer, pode ser
esse reencontro vivo e potente que continua reescrevendo as tuas histórias. Essa frase ela é tão bonita pra mim assim, no meu processo, porque como eu falei pra vocês, né? No começo desse episódio eu falei que eu tinha um sentimento de ambiguidade em relação a essa poesia, por conta disso, porque eu continuei podendo reescrever as minhas histórias. E as minhas histórias hoje em dia elas não têm, a não ser pelo meu debruçar, pelo meu inclinar, pelo meu lugar de ofício de trabalhar com abuso sexual, essa realidade não tem sido tanto parte da minha vida, mas todas essas dores que eu falo aqui, elas não têm me visitado dentro de um âmbito mais pessoal meu. Tenho cuidado, vejo que ainda tenho algo a cuidar de mim, no sentido de me preocupar muito com meus filhos e tal, então eu tenho lidado bem com o abuso, mas essa coisa que muita gente me compartilha também, que tem, né, quem é pai, quem é mãe, de um medo muito profundo que os filhos também passem, isso me acessa de alguma forma também. Então vejo que nesse ponto não tá tão curado assim, mas tirando essa parte da relação com meus filhos, é como se eu não sinto dessa forma. Sinto ainda algumas coisas, mas não dessa forma, não desse jeito. Então, por quê? Porque eu saí reescrevendo as minhas histórias e vivendo tantas outras coisas. E podendo ajudar tanta gente. E podendo me sentir muito feliz por estar fazendo isso, que faz tempo que eu não olho para essa história com sofrimento. Mas sim com esse lugar de reconhecer um trabalho para estar levando para outras pessoas. Lógico que eu não quero aqui fazer uma coisa que eu acho que algumas pessoas fazem com suas dores, que é romantizar a sua dor. Como eu fosse falando assim, ai, que bom que eu sofri, porque agora eu posso fazer as coisas com as pessoas, ajudar e tal. Não, não acho que foi bom ter passado por isso. Não acho que foi bom ter sentido tudo isso. Não, não acho. Violência é violência. E se eu puder contribuir, eu gostaria que nenhuma criança tivesse que passar por isso que eu passei. Até porque eu consegui chegar até aqui com muita dificuldade. Foi um processo difícil que em muitos momentos eu poderia não estar mais aqui. Então eu fico pensando quantas pessoas já se perderam no caminho pra gente de maneira um pouco desresponsável, assim, não muito responsável, falar, ah não, que bom que as pessoas sofrem porque as pessoas crescem com isso. Tem pessoas que não crescem, tem pessoas que morrem. Tem pessoas que não conseguem dar outra resposta quando o ambiente é muito traumatizante, não tem suporte, não tem recurso. Tem vezes que a pessoa não consegue dar outra resposta, a não ser ou morrer, ou se matar, ou fugir, ou ir para algum lugar onde fique pior, ou crescer e virar uma pessoa totalmente depressiva com um bocado de transtornos e tal. Então, violência é violência, pessoal. E o importante seria que a gente trabalhasse enquanto sociedade para que isso não tivesse que acontecer. Porém, as minhas aconteceram, não foi só essa, tiveram outras. As minhas aconteceram e eu me sinto de alguma forma grato a mim mesmo e às pessoas que puderam me ajudar ao longo desse processo por não ter desistido, porque com esse adendo que eu dou de que eu não quero romantizar a minha dor, mas agora eu posso parar aqui e estar conversando com você que me escuta e falando sobre tudo isso que está aqui, sabe? Eu não sei dizer o quanto eu seria envolvido com a temática se eu não tivesse passado por isso. Mas volto a dizer, isso não é pra romantizar. É só realmente pegando algo que já foi muito... Eu ia falar um palavrão agora. Que já foi muito ruim na minha vida. e transformar isso em algo que possa ter uma utilidade pra mim e pros outros. Então, de alguma forma, se não fosse por esse meu ofício de me debruçar sobre isso pra poder trazer algo de bom, eu não estaria revisitando essas dores. Se eu não fosse psicoterapeuta atualmente na minha vida, né? Mas revisito elas e trabalho com elas para poder fazer esse ofício. Então, assim, quando a gente pode trabalhar, a gente não precisa ficar refém das nossas memórias. A gente não precisa ficar, de alguma forma, preso nos nossos sofrimentos. A gente pode, de alguma forma, se permitir entender. Eu sempre falo a frase do João Villacorta, né? Entender que o abuso sexual não precisa ser a capa do livro da minha vida. Então, na poesia ficou traduzido como: o que aconteceu nesse passado faz parte de quem você tem sido, mas saiba que isso não te define totalmente, te resume ou te reduz. Então, o abuso sexual não precisa resumir a nossa vida, não precisa reduzir a gente somente ao que aconteceu, mas é passando por dentro de tudo isso,
não só por dentro da dor, no sentido mais da palavra, intelecto com emoção, mas muitas vezes passar por dentro do que ficou cristalizado no meu corpo, né? E poder passar por isso, acolher isso e liberar o que tá aí, que eu realmente começo a desbloquear o fluxo da vida e de fato posso começar a olhar para mim mesmo e para o mundo, talvez não somente do lugar ameaçador, perigoso, violentador e eu enquanto culpado, sujo, não merecedor de felicidade e tal, eu começo a ver que existem outras possibilidades. E quando o silêncio não precisa ser mantido, de fato, eu posso, para além dessas sombras todas que eu carreguei, reconhecer também a minha luz. Tenho reconhecido, tem sido muito bom. Quero falar aqui no podcast um pouco mais como é estar vivendo essa parte da minha vida que está muito luminosa e tal. Então, mas sinto que eu ainda estou, de alguma forma, criando um espaço para a gente poder falar da lama. Porque a lama precisa ser olhada, reconhecida. Não, é como se eu sentisse que falar da luz aqui nesse momento, reforçar muito isso, é como se fosse quase que criando essa imagem de que tudo fica lindo, maravilhoso e tal, vai e tal. Não, eu quero dizer, olha, para chegar aqui tem que passar por um bocado de caminho. Mas é possível. O que eu estou vivendo atualmente já é uma consequência de tanto trabalho que eu fiz e que eu tenho me sentido bem, sabe? Mas eu ainda estou ainda na vibe de poder trocar com você mais sobre a lama para você ir se acolhendo e se aceitando na sua dor, sabe? Pra gente ir descobrindo como é que é esse percurso de conseguir acessar a luz também. Enfim, pessoal, foi um episódio meio sem roteiro, ou não, né? Talvez tenha sido o mais roteirizado, porque foi aqui seguindo as estrofes, mas eu não preparei uma fala específica. Não sei se contribui, se acessa e toca você de alguma forma, mas para mim eu queria trazer essa poesia para cá para poder estar compartilhando com você. Quem quiser conhecer um pouco mais da temática, me segue lá no Insta, no guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o A e sem o tio, né? Fica guilhermeassuncal.psi. Ou então manda aqui, né, um e-mail para aqui pro e-mail da Lama Luz, né, que é da lamaluz@gmail.com, tudo junto, sem crase, sem nada, tudo só junto. E é isso, pessoal. Eu tô muito ainda nessa expectativa, com essa vontade de conseguir ajudar a gente como sociedade a acreditar que a gente pode sim viver uma vida muito mais plena de sentido quando a gente consegue cuidar dessas feridas do passado. Mas temos que ter tempo, espaço, lugares onde esse cuidado seja possível. Então é isso. Agradeço para quem está aqui comigo, me acompanhando e se sentindo de alguma forma acolhido, estando comigo, junto comigo nessa. Agradeço também ao Marcelo, meu querido aí parceiro de podcast, tem tido um bocado de trabalho, né, Marcelo? Tamo junto, gratidão, querido, por toda essa dedicação. E é isso, pessoal, a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.